Olá, amados, sejam todos muito bem-vindos no canal da Jussara Matos, Mentoria Astrológica e Sistêmica. Hoje, num dia muito especial, que é dia de eclipse, um dia de eclipse lunar em Escorpião. E como eu tenho Sol em Escorpião, não poderia deixar de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do que eu acredito que possa ser essa energia para todos nós, né? Estamos todos nesse mundão maravilhoso e todos nós aprendendo nessa jornada chamada vida, né? Como o eixo acontece no signo de Escorpião, eixo touro, o que Escorpião trata? Escorpião trata das profundas transformações. Ele trata dos aspectos que nós não queremos mostrar para os outros, não queremos olhar, não queremos mergulhar, porque de certa maneira incomoda. Ele fala das mudanças necessárias que todos nós temos que fazer em algum setor da nossa vida. Todos temos Escorpião no mapa. Então procure no seu mapa onde está o signo de Escorpião, é ali, naquele setor que poderá acontecer possibilidades de você vivenciar algumas crises, algumas situações que podem mexer com você a ponto de te incomodar tanto e exigir que você olhe com mais atenção a tua história e faça as mudanças necessárias. Vamos lembrar, antes de falar de eclipses, que junto com tudo isso que está acontecendo hoje, que só o eclipse já seria extremamente poderoso, nós temos mais uma dança no céu com muita informação. Plutão, que é o regente de Escorpião, começou seu movimento retrógrado agora no dia 1º. Mercúrio está retrógrado. Então, quando os planetas estão retrógrados, eles estão pedindo para a gente uma revisão. Revisão da nossa jornada. Revisão de como é que nós estamos andando em cada setor da nossa história. Revisão de quem eu sou, de que realmente eu estou mostrando para o outro, é o que eu sou. Uma revisão geral, uma sabatina, exame final, tá? Mais ou menos isso. Então eu trouxe algumas coisas aqui para não me perder e para que eu traga a informação bem importante para você escutar e falar, nossa, faz sentido no que eu estou vivendo. Ou então, se não fizer sentido, deleta esse vídeo e está tudo bem também. Eu estou fazendo a minha entrega do que eu acredito. E você fica muito livre para acolher isso no seu coração ou não. Então tá, o Escorpião lhe traz especificamente esse eclipse em Escorpião, ele poderá trazer movimentos inesperados, acontecimentos que nos peguem de surpresa, coisas que a gente não está contando e aquilo vem e tira o nosso chão. Quando tira o nosso chão, é porque a coisa foi sinalizando, ó, há tempo e você não estava vendo. Não existe tirar o chão sem que existam sinais anteriores que algo tinha que ser visto naquela situação. O universo, ele é perfeito. Ele sempre nos dá grandes oportunidades de retomarmos a rota certa da nossa história. Então, o Escorpião, ele, nesse movimento inesperado, né, ele pode nos auxiliar a perceber tudo isso e a perceber que algo está morrendo. Como ele fala de transformações, como ele fala de mortes em todos os sentidos, morte de um ciclo, morte de um comportamento nocivo, abusivo, morte de uma situação e até mesmo de morte física. Como ele fala disso tudo e fala também de renascimento, de possibilidade de renascer para algo novo, de possibilidade de renascer para uma nova versão que eu quero criar de mim, apresentar para o mundo, ou a possibilidade de mudar a rota total da nossa história. Total, quando eu falo total, é total. Isso tudo faz parte da nossa jornada, faz parte da nossa evolução. Você consegue me entender?
Esses movimentos todos que estão à nossa disposição fazem parte da evolução pessoal de cada um e da evolução coletiva. Sem essas mudanças, sem essas crises, sem essas transformações, não existe movimento. E tudo que é estagnado fica mofado, apodrece. Então essas mudanças, elas são um presente para nós. Só que nós não estamos acostumados a ter mudanças não planejadas, né? A gente gosta da mudança que eu decido fazer. E o universo todo move, caminhando, me favorecendo na mudança que eu estou querendo fazer. Mas e quando acontece ao contrário? Quando o universo faz as mudanças para que eu saia deste lugar para ir para um outro lugar, para a minha evolução. Aí eu não aceito, aí eu fico pé, aí eu faço que nem touro, teimoso, não quero sair apegado naquela situação. E ele vai nos conduzir de qualquer forma para esse novo lugar. E é interessante porque muitas vezes a gente faz uma mudança trazida pelos movimentos do universo e contra a nossa vontade, mas lá na frente a gente começa a perceber que aquela mudança, nossa, que bom que aconteceu. Que bom que aconteceu aquela mudança que me trouxe para esse novo lugar e hoje eu sou essa nova pessoa. Às vezes é uma doença que se apresenta e nos leva para outro caminho. Você se obriga a se cuidar. Você se obriga a fazer as pazes com aquelas partes da sua história que estavam te conduzindo a um processo de doença. E daí você vai pela dor, mas você vai. Às vezes você faz uma mudança de carreira contra a tua vontade e depois você fala, nossa, eu não imaginei que poderia ser tão prazeroso. Eu me descobri fazendo isso. Então, se a gente olhar com mais respeito e acolher as mudanças que podem surgir nesse período de eclipse, que é 6 meses, nós vamos entender que sim, eu posso estar disponível para a vida nas mudanças que se fizer necessário. Porque elas vão vir, gente. Quer você queira, quer você não queira. Elas vão vir, tá? Então, esse eclipse lunar aqui, ele pensa assim, que o eclipse está acontecendo em Escorpião, no eixo Escorpião e Touro. E qual é o planeta que está em Touro? Urano. E o que Urano nos traz? Mudança inesperada. O repentino, o novo, aquilo que eu não ousei olhar. Urano, ele é o planeta das crises. E aí, gente, querendo ou não, a crise nos empurra para tomadas de novas decisões. As crises, de alguma forma, seja ela uma crise financeira, uma crise no relacionamento, uma crise na tua saúde, a crise, aonde ela está, ela tem o objetivo de te auxiliar a perceber que ali, naquele setor, precisa da tua atenção, precisa do teu foco, precisa do teu olhar mais amoroso para compreender o quanto você pode estar perdendo a sua energia num lugar que não te quer mais. Dói, né, escutar isso, um lugar que não me quer mais. E às vezes é o planeta que não nos quer mais. E expurga. E essas mortes inesperadas, findou. Fim da nossa história. Eu fazia aula de dança e meu professor, um homem encantador, que dançava muito, ele morreu dançando num baile. E aquilo me fez refletir muito. Eu acho que eu até já falei sobre isso em algum vídeo. Porque eu fiquei pensando que aquele homem glamouroso, charmoso, que nos ensinava a dançar de uma maneira muito elegante, ele foi embora. Estava dançando, caiu durinho no meio do salão. Morreu fazendo o que quis? Ótimo, mas morreu, ponto. E aí aquele carro que estava no estacionamento,
alguém teve que ir lá buscar, que é o carro dele. Alguém entrou na casa dele para pegar as coisas dele. Talvez as coisas que a gente fala assim, não mexe no meu guarda-roupa. Aí todo mundo vai lá mexer, vai procurar roupa para te enterrar. Vai depois ter que entrar para tirar tudo, desocupar a casa. E aí a gente percebe a nossa impermanência aqui e os nossos apegos desnecessários. E se nós somos tão inteligentes, por qual motivo nós estamos apegados a coisas que a gente sabe que vai ficar por aqui, que nós não vamos levar? E o mais importante, que a gente sabe que a qualquer momento grita lá o nosso CPF e lá vamos nós para a fila. Não tem jeito, não tem jeito. Lamentavelmente, para gente que quer ficar aqui, vivendo, usufruindo dessa vida maravilhosa, lamentavelmente nós sabemos que uma hora vai ter fim. Então, por que não fazer desse tempo que eu estou aqui o meu melhor momento? De dar o meu melhor em tudo que eu fizer? Por que eu me debato tanto contra o que é latente dentro de mim, que é aquele desejo de ser quem eu sou? Porque a gente fica tentando agradar o tempo todo a sociedade, a família, sei lá, o contexto da onde você vive. E o principal, nós esquecemos de nos agradar. E a vida passa tão rápido. Muito rápido, gente. E esse eclipse nesse eixo vai trazer esses questionamentos pra gente. Pode trazer, sim, mudanças repentinas no setor onde ele está. Porque ele está fazendo conjunção com o Sol e oposição à Lua. Os dois luminares importantíssimos do nosso mapa. Falando com a nossa persona e com as nossas emoções. Falando com o nosso pai interno e a nossa mãe interna. Falando com o nosso masculino e o nosso feminino. Você consegue entender a importância disso tudo? No resumo disso tudo, dessas conjunções e oposições, isso nos mostra que as possíveis crises que poderão surgir estão nos convidando, eu diria mais, estão nos obrigando, a palavra acho que cabe mais, a fazer as transformações necessárias nos setores aonde vão ocorrer esse eclipse. É só tu olhar no teu mapa onde está Escorpião, Touro, esse eixo aí vai ser, de alguma forma, vai te tocar nos próximos 6 meses. E você vai entender que a astrologia, ela não é decisiva, ela não decide nada, mas ela nos sinaliza, aqui, nesse eixo aqui, tá precisando tua atenção. Aqui nesse eixo aqui, desse setor, vamos botar carreira e casa da família, você vai ter que focar porque alguma coisa não tá bem aí. A música não tá tocando com seus acordes perfeitos. Tem algum som que não tá perfeito. Tem algum cheiro que não tá adequado. E aí a gente vai ter que remexer nessas coisas. E aí a gente vai ter que olhar o que está realmente incomodando, travando, emperrando, né? Que a gente está quase não consegue isso. Para que a gente vá. Para que a gente crie coragem de abrir a porta e ir para onde a gente deseja ir. Então essas mudanças, elas vão vir. Então, eu sugiro que você fique atento às oportunidades, né? De você se observar mais profundamente. Hoje eu atendi uma cliente e ela falou para mim, Jussara, não adianta, eu fujo de me olhar. Eu fujo de olhar para as minhas dores. Eu não quero mexer nisso. Eu não quero. E eu entendo.
Claro que eu entendo. Quem é que gosta de cutucar uma ferida que vai sangrar? Quem é que gosta de ir lá fuçar em algo? Mas, gente, é só assim que se cura a ferida. É só assim, com a minha atenção plena, para o meu tipo de comportamento, para o meu tipo de pensamento, para o meu tipo de atitude que eu tenho com o outro e comigo. É só dessa forma que eu me curo. É só dessa forma que eu me transformo. Porque tudo é comigo, tudo é dentro, nada é fora, tudo é dentro. Nada é com o outro é apenas um reflexo do que está aqui dentro. Tudo é aqui. E quando eu assumo essa responsabilidade, quando eu trago essa consciência para dentro de mim e falo, é tudo comigo. Eu sou responsável. Olha só, tô com borboleta, né? Então vamos lá. Eu sou responsável por essas asas que pode me levar para onde eu desejo ir como adulta. E é como adulta que eu visito as minhas memórias de dores. Porque muitas vezes nós estamos trancados em memórias de anos e anos e anos. Lá da nossa criança ferida, palavra tão usada hoje, né? São memórias. Memórias daquilo que você traz carregando como um peso desnecessário. Ah, minha mãe quis me abortar. Não, ela não quis te abortar, vivente. Ela quis talvez abortar a gravidez em si. Porque aquela mulher, naquele momento, naquele contexto, estava passando, sei lá, uma crise absurda. Tinha sido abandonada, a gente não sabe a história, o marido batia, a gente não sabe, não queria mais filho, ou tinha um projeto de vida profissional, ou queria fazer outras coisas e, pimba, apareceu aquela gravidez. Interrompendo, de repente, o desejo daquela mulher. Daí quando a gente olha para a mulher e não para a minha mãe, eu começo a entender melhor. Nossa, como foi difícil para ela. Como foi difícil para ela viver o período da gravidez dela. E essa gravidez sou eu. E como eu posso olhar com amor para essa mulher? E como eu posso compreender que, como ela, eu também tenho minhas dores, meus medos, meus anseios. E aí a gente vai compondo um outro som dentro do nosso coração. E as nossas batidas, elas vão se acalmando. Você consegue me entender? Isso não vale só para o feminino, para o masculino. Coloca no lugar da mãe, o pai, coloca o homem, a mulher. Não estou falando de gêneros, eu estou falando de sentimento, de sensações. Eu estou falando daquilo que é muito mais grandioso, que é a nossa ferida que nos incomoda, que dói. E que não adianta eu querer fugir dela. Porque ela vai continuar nos incomodando. E quanto mais rápido eu entender isso, mais rápido eu saio desse lugar. E esse eclipse tem esse presente pra gente. Trazer essa consciência. Iluminar esses lugares sombrios onde os meus segredos, os meus medos, as minhas inseguranças, as minhas rejeições, seja lá o nome que você quiser dar, se esconde ali. E quando eu vou até lá, quando eu acolho, eu falo, dói muito, mas agora eu entendo. Porque só assim, entendendo e acolhendo, é que eu libero. Você consegue me entender? Você consegue trazer o que eu estou falando para dentro da sua história? Porque os movimentos no céu nada mais são do que possibilidades infinitas de a gente se autoconhecer, de a gente se autodescobrir, de a gente se empoderar do nosso valor, daquilo que nós temos como semente de vida, dizer, não, ei,
eu posso fazer algo melhor com essa vida aqui que eu ganhei. E esses momentos onde tem uma potência maior, como alguns falam, portal, é um portal para você adentrar para onde? Para o seu melhor. Para o seu melhor. Porque a vida ela vai andar rápido, ela está andando cada dia mais rápido, nós estamos em maio. Daqui a pouco eu não estou mais aqui. E como é que eu quero? Quais os legados que eu quero deixar com a minha passagem por esse planeta? Que histórias que eu quero construir? Quais as histórias que eu quero deixar como marco da minha história? Que feitos? Que pessoa que eu quero ser lembrada? Ninguém vai lembrar do carro que eu tinha, da casa que eu tinha. Vão lembrar de quem eu era. Vão lembrar do que eu fazia. De como eu me relacionava com as pessoas. É isso que vão lembrar. É isso que fica. Então, esse Urano trazendo essas mudanças, né? Daqui, trazendo essas mudanças, ele traz esse entendimento que está na hora da gente olhar para algumas coisas mortas dentro da gente. A parte mais delicada desse trânsito, desses próximos 6 meses, analisando o Plutão retrógrado, o conjunto de tudo, eu diria que é a possibilidade de ter muitas mortes, né? E mortes por acidente, mortes inesperadas, infarto, mortes, tá? Pode ser até grandes, coletivas, mas mortes. Mas a morte súbita, por qualquer motivo, nos pega de jeito, me tira o chão. Toda a morte de alguém querido nos paralisa, mesmo que eu esteja consciente da caminhada, do destino de cada um, mas quando acontece inesperadamente, ela me tira o chão. É natural, somos humanos, amamos aquela pessoa, não queremos perder, é dificílimo. Essa cliente que falou que não queria mexer na dor, há 2 anos atrás ela perdeu o filho dela. Então ainda investigação para saber se foi realmente suicídio ou se tem alguma outra coisa. E agora nesse período pode trazer o esclarecimento dessa morte. Então, a morte, ela nos pega de uma maneira surpreendente, porque ali nos mostra a finitude de tudo, né? Então, eu acredito que o grande aprendizado da morte é o desapego. O desapego daquilo que eu acredito ser essencial e que não é. Essencial são as pessoas. Essencial é o que bate no teu coração, o que ressoa para os outros. Essencial é o teu trabalho que você faz, independente do que você faz, em qual profissão, mas que você oferece aquele trabalho com amor. Essencial é uma comida que você faz para alguém que vai chegar com fome. Essencial é aquele abraço que você dá quando a pessoa, tudo que ela precisa é de um abraço. Essencial é um eu te amo quando a pessoa está se achando um zero à esquerda. Então, talvez esse eclipse possa te conduzir a perceber o que é essencial na sua vida. E quando eu comecei a fazer esse vídeo, ele estava sendo só um ensaio. E eu estava fazendo e estava pensando, nossa, eu tô sem anel. Depois, quando eu for gravar de verdade, eu vou colocar meus anéis. Que eu acho bonito quando você gesticula, tá? Eu tenho os anéis tão lindos. E eu pensei, mas agora, não, eu não vou regravar. Eu não vou colocar os anéis. Porque isso não é essencial.
Essencial é eu não perder isso que aconteceu aqui. Que eu preparei um texto todo e que eu quase não falei nada do texto. Mas que de alguma forma eu falei tudo no eclipse em Escorpião. Isso é essencial. Essencial é você, que se você está até agora escutando, já faz o quê? 23, 25 minutos? Algo está ressoando dentro de você. E se uma pessoa só fizer um comentário, já foi perfeito. Você entende? Mas não é só das, sabe, a gente tem na nossa vida, gente, claro que nós vamos passar por, de repente, morte de pessoas, vamos, ok, a vida faz parte, a morte faz parte da vida, mas o chamado aqui é para as nossas pequenas mortes. Essas pequenas mortes que elas vão acontecendo todos os dias na nossa vida. É disso que Escorpião fala. É quando a gente compreende que... Vou tomar uma água, gente. É quando a gente compreende que aquele hábito que eu tenho, ele está me prejudicando. Seja lá, bebida, cigarro, drogas, uma alimentação péssima, ou aquele hábito está me prejudicando. Quando eu compreendo, isso é uma pequena morte. Uma parte minha morre com aquela dependência. E renasce uma outra pessoa que vai cuidar melhor da sua saúde. Quando eu entendo que aquele trabalho onde eu vou todos os dias de má vontade, que eu não quero ir, que eu odeio meu chefe, meus colegas, o salário, blá, 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 blá. Quando eu consigo entender, não, para. Eu tenho competência, eu tenho currículo, eu tenho conhecimento, eu vou fechar essa porta com gratidão, porque se eu não estou vindo mais aqui com tesão, se eu não venho mais com vontade de oferecer meu serviço aqui, aqui não é mais meu lugar. Simples assim. Então essa compreensão desse ser que larga desse emprego, que abandona esse emprego para ir para um outro emprego, para procurar, para se colocar disponível no mercado, isso é uma pequena morte. E um novo emprego, fazendo de repente o que eu gosto, isso é o renascimento. E o mesmo a compreensão de olhar e falar, nossa, meu casamento acabou. Apesar de anos, de filhos ou não filhos, ou pouco tempo, não interessa, essa relação acabou. Eu não tenho mais nada a dar para esse homem, eu não tenho mais nada para dar para essa mulher. E se eu não tenho mais nada a oferecer e nada a receber, o que é que eu estou fazendo aqui? E se eu tenho muito para dar e essa pessoa não está dando o que eu desejo, o que é que eu estou fazendo aqui? E se eu amo muito e essa pessoa não me ama, o que é que eu estou fazendo aqui? Você consegue entender? Quando nós começamos a compreender isso, essas são as pequenas mortes, antes que a nossa grande morte chegue e se apresente. Essas pequenas mortes, elas vão nos moldando, elas vão nos transformando como uma espada que passa pelo fogo milhares e milhares de vezes, até ela ficar perfeita. Essas pequenas mortes, elas são um presente do universo, que apesar de toda dor, de toda crise, de todo desespero de não entender o momento, eu consigo compreender que se eu olhar honestamente para tudo, honestamente, sim, eu não estava feliz ali. Sim, minha alma já não pertencia àquele lugar, àquele trabalho, àquele relacionamento.
Eu não estava feliz com as minhas escolhas, eu não estava feliz com o caminho que eu estava andando. Eu já não tinha alegria de viver. E é nessa hora que a vida nos convida, através desses movimentos maravilhosos que tem o céu, a dizer: vamos lá? Vamos fazer o serviço que te cabe. Porque não adianta transferir para o outro. Essa vida é sua. Essa vida é sua. E só você vai fazer as mudanças necessárias. E eu desejo sinceramente que esses movimentos que tem agora nos próximos 6 meses, e eu vou voltar com muitos outros vídeos, posso te auxiliar a perceber a grandiosidade da tua alma, a grandiosidade do teu ser. E aí você possa compreender que você tem na sua frente um presente chamado vida. E a escolha de você acolher esse presente é só sua. Bom eclipse para você e até o próximo vídeo.